Lembrando que a memória metabólica não é aquela vaga lembrança que a gente tem dos primeiros anos da faculdade em que a gente estudava bioquímica, né, e lembra vagamente alguma coisa sobre aquelas vias metabólicas, né? Então, a gente vai começar definindo a memória metabólica, mas antes disso, o porquê falar de epigenética e memória metabólica. Então, a gente sabe que as complicações crônicas do diabetes, elas são determinadas pela hiperglicemia, isso, sem sombra de dúvida, já foi mais do que demonstrado, e isso ficou bem claro na aula do professor Domingos, de DCCT, do ICAPDS. Não só a hiperglicemia, mas outros fatores de risco, como a hipertensão arterial, dislipidemia, álcool, tabagismo, tudo isso contribui para as complicações, cada uma delas em maior ou menor grau. Existe um componente genético, porque todo mundo que acompanha pacientes com diabetes percebem que existem pacientes pessimamente controlados ao longo de vários anos e ainda assim eles não desenvolvem complicações. Então é preciso não só a hiperglicemia, os fatores de risco, mas é preciso talvez de um background genético para ter complicação ou para ser protegido de complicação. Então possivelmente a hiperglicemia e os fatores de risco são fatores necessários, mas não suficientes, e a gente acha que a genética é importante. E, mais recentemente, tem se falado muito da epigenética como uma forma de explicar a memória metabólica. Então, no final dessa aula, que é uma aula que não é profunda, é uma aula de introdução mesmo ao conceito de epigenética, a gente vai tentar entender essa chamada aqui que saiu na revista Times, por que que o nosso DNA não determina o nosso destino. Então, muitas vezes a gente acha que tudo é genético, mas a epigenética vai mostrar bem a interação do meio ambiente com o nosso DNA. E enquanto o DNA que a gente herdou é culpado, e quanto que talvez o meio ambiente, e portanto a forma como a gente vive, é culpada. Então vamos conceituar de novo a memória metabólica, que já foi falado aqui, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre epigenética e um pouquinho sobre alguns dados de hiperglicemia e epigenética. Então, a memória metabólica ela já foi chamada inicialmente também por efeito legado, que seria o efeito benéfico prolongado de um período de boa glicemia, quer dizer, de normoglicemia, sobre a incidência das complicações micro e macrovasculares. Quer dizer, ter um controle bom, especialmente no começo da doença, leva a um benefício, mesmo que depois esse controle piore. O outro lado da moeda é chamar de memória metabólica um efeito deletério prolongado, determinado por um mau controle glicêmico inicial. Então, o paciente tem um mau controle glicêmico no início, depois ele melhora o seu controle glicêmico, mas ainda assim ele tem a repercussão daquele período que ele passou com mau controle glicêmico. Esse termo ele foi cunhado por esse pesquisador britânico, que é o Conrad Waddington, que viveu de 1905 a 1975. Então, foi a primeira vez que o termo epigenética foi usado. É interessante ler as revisões que tem sobre esse pesquisador, que ele era razoavelmente eclético, então ele estudava biologia, ele estudava embriologia, mas ele tinha tantos outros interesses que até se comenta que se hoje ele fosse um pesquisador, ele dificilmente conseguiria agências de fomento financiando as pesquisas dele, de tanto que ele olhava para muitas coisas. E a gente sabe que o perfil de um pesquisador clássico, em geral, bem-sucedido na nossa sociedade, é alguém que foca em um assunto muito específico. E ele começou a falar da epigenética, na verdade, através de um desenho, que era chamado de Epigenetic Landscape. Então, tem várias revisões, essa foi uma revisão que saiu no Nature Review Genetics, que conta a história dele, e conta os desenhos, né, e mostra essa demonstração visual de um conjunto de fatores que a célula tem que escolher para se diferenciar a partir de um embrião. Quer dizer, eu tenho um embrião que tem células multipotentes ou pluripotentes, que podem se diferenciar em diferentes tecidos, com diferentes graus de especialização. E o que é que vai determinar do que uma célula vai dar um órgão, outro órgão, um tecido, outro tecido, são as escolhas que ela faz. Então, ele falou disso através desse desenho. Essa aqui seria uma célula embrionária, e a depender do caminho que ela tome, ela vai se diferenciar para um tecido ou para outro tecido. Então, vejam que o conceito de epigenética começou um pouco diferente do que hoje a gente conhece como epigenética. Então, ele cunhou esse termo para misturar epigênese com genética. E a epigênese é o estudo do crescimento embriológico e diferenciação. E o efeito da genética sobre isso. Então, vejam que ele começou um pouco diferente do que a gente vai falar agora, que é um conceito de epigenética. Se vocês forem olhar conceitos, vocês vão achar vários ao longo dos anos. Mas, basicamente, hoje, quando a gente fala epigenética, o que a gente quer dizer é que é uma interação gene-ambiente que vai influenciar o desenvolvimento, seja o desenvolvimento embriológico, seja o desenvolvimento pós-natal. Então,
definição que eu acho abrangente é que a epigenética é um conjunto de fatores e processos moleculares que ocorrem em torno do DNA. Então, esse entorno é que dá o epi, tá? Não é no DNA propriamente dito, mas ao redor do DNA, que são estáveis durante a mitose, e isso tem uma implicação muito grande, porque a depender do estágio que essas alterações epigenéticas aconteçam, elas podem passar para a próxima geração, certo? Então, se uma alteração epigenética acontecer no momento da embriogênese, em que estão sendo formados os gametas daquele embrião, aquela alteração epigenética vai estar no gameta e vai ser passado para a próxima geração. E que regulam a atividade do genoma independentemente da sequência do DNA. Então, quando a gente fala de genética, eu estou falando ATGC, as bases nitrogenadas, estou falando de troca de bases, que vão gerar mutações ou polimorfismos. E quando eu estou falando de epigenética, eu não estou falando disso. Eu estou falando de coisas que acontecem ao redor do DNA, mas que também influenciam a expressão gênica. Para vocês terem uma ideia do impacto que a epigenética tem em geral, esse é uma base de dados que se descobriu mais ou menos na década de 90, de uma região de Londres, em que, desde 1911 até 1939, que não é 49, é 39, os dados de todas as pessoas nascidas naquela região eram registrados. Então, se registrava o peso ao nascimento, o peso quando essas pessoas tinham 1 ano de idade, e depois o tipo de alimentação que eles tinham. Então, essas pessoas da comunidade tinham esses registros escritos. E depois, na década de 90, quando isso foi descoberto, começaram a querer, então, associar características que as pessoas tinham ao nascerem com o desenvolvimento de, por exemplo, doença cardiovascular. Que impacto teve o peso que aquela pessoa nasceu? E quanto peso ela tinha a 1 ano de idade, com o que aconteceu com ela depois, se ela morreu ou não, ou se ela teve ou não uma doença cardiovascular. Então, esse estudo, ele mostrou, foi um dos primeiros a mostrar, que quanto menor o peso ao nascimento, maior a chance desse indivíduo apresentar doença cardiovascular. Então, na década de 90, eles acharam esses registros, pegaram as pessoas que ainda estavam vivas e que faziam parte daquele registro e foram ver como é que era do ponto de vista cardiovascular. E viram isso. Quanto menor o peso ao nascimento, aqui está em pounds, né, em libras, então menor que 5,5, que é mais ou menos 2 e pouquinho, a chance de ter morte por doença cardiovascular em todas as idades e antes dos 65 anos. Então, eles também conseguiram levantar os dados de pessoas que estavam naquele registro, mas que tinham falecido. E viram que era a taxa de risco, né, a razão de risco, 1,5 vezes do que, por exemplo, quem tinha nascido com maior que 9,5, que seria 4 e pouco, né, 4, 3,5, 4 quilos, que era o padrão. Certo? Então, mostrando que quanto menor o peso ao nascimento, maior o risco de morte por doença cardiovascular lá na frente, na vida adulta. Tá? Então, o que é que tem a ver o peso ao nascimento e o peso ao ano de idade com a mortalidade cardiovascular? Então, isso a gente vai explicar sim pela epigenética. O que é que aconteceu durante a gestação, durante os primeiros anos de vida dessas pessoas que determinaram que essas pessoas tivessem mortalidade maior lá na frente, antes dos 65 anos. Então, a gente vai começar a falar da epigenética no contexto da hiperglicemia, mas é importante notar que fenômenos epigenéticos vão acontecer, por exemplo, na vida intrauterina, sempre que houver uma necessidade não satisfeita de um embrião ou de um feto frente às condições da mãe. Então, a gente vai imaginar que eventos epigenéticos sejam feitos para melhorar a adaptação de um feto, por exemplo. Tá, então, um feto que está num ambiente intrauterino de restrição proteico-calórica, ele vai ter que continuar vivendo, mesmo com pouca proteína, com pouca caloria. Ele vai ter que ligar e desligar certos genes para que ele se adapte àquela condição. Então, a epigenética, esses fenômenos, eles não é que eles não são deletérios por si, eles podem acabar sendo deletérios mais lá na frente, a depender da condição de vida que a pessoa levar. Mas no momento em que eles aconteceram na vida intrauterina, por exemplo, nesses pacientes que nasceram muito pequenos, foi que naquele momento as alterações epigenéticas mudaram a expressão de genes para que aquele nenê se adaptasse àquelas condições fetais, para que aquele feto se adaptasse àquelas condições adversas. Depois, a depender do estilo de vida que essa pessoa que modulou seus genes na vida intrauterina, e possivelmente essa modulação foi estável e permaneceu na vida adulta,
O fato desse paciente, por exemplo, depois ter uma vida pouco saudável, ficar obeso ou ficar sedentário, com aquela adaptação que ele teve na vida intrauterina, que vai fazer com que ele tenha mais chance, por exemplo, de ter doença cardiovascular. E esse conceito vai se aplicar exatamente à hiperglicemia. Será que a hiperglicemia não determina alterações epigenéticas justamente para tentar adaptar aquele organismo para essa condição de hiperglicemia? No entanto, isso vai ser, provavelmente tem alguns efeitos bons, mas vai ter efeitos deletérios e que vão explicar uma parte das complicações. Então, antes de falar do que a hiperglicemia pode fazer, vamos primeiro lembrar as coisas que a gente precisa lembrar, por exemplo, de estrutura de DNA, para entender os mecanismos epigenéticos. Então, aqui está um DNA dupla fita, a gente tem que lembrar que isso aqui tem aquela estrutura helicoidal que a gente conhece, essa é a forma não condensada, mas para caber no núcleo das células, o DNA vai ter que passar por um processo de condensação. Então, a primeira fase desse processo é a voltinha, além do fato dele ser helicoidal, é essa volta de tamanho correto, né, sempre fixo, ao redor desse complexo, que são as histonas. Então, histonas são proteínas, e o DNA ele precisa dar esse tamanho de voltinha fixo aqui em torno das histonas, para ficar compactado. Depois desse grau de compactação, o próximo vai ser uma das histonas, que é a histona H1, fazer um papel como se fosse de um clips e juntar ainda mais cada uma dessas bolinhas, que a gente chama de nucleossomo, para que fique ainda mais compactado. E aí a gente tem essas voltas no DNA, já compactado nas histonas, para que a gente assuma, né, para que o DNA assuma a sua forma mais compactada, que é aquela que a gente vê durante a divisão celular, que é o cromossoma. Então, quando a gente está falando de genética, a gente está falando de sequência de bases nitrogenadas. Aqui tem um C, portanto, a base complementar vai ser um G, e eu estou falando de mutação, de polimorfismo, de deleção de um pedaço de DNA. Mas quando a gente falar de epigenética, a gente não vai mais estar falando da sequência, a gente vai estar falando de alterações bioquímicas que acontecem ao redor, epi, né, ao redor do DNA. E aqui a gente tem demonstrado um tipo de alteração epigenética, que é a metilação da base citosina. Então, é um tipo de alteração epigenética. O segundo tipo é a alteração dos aminoácidos que estão na cauda das histonas. Então, aquele complexo de histonas, que é o nucleossomo, que eu já vou mostrar em detalhes para vocês, eles têm essas caudas, né, que são as extremidades dessas proteínas, e eu tenho aminoácidos que podem sofrer alterações. Eles podem sofrer acetilação, eles podem sofrer metilação, eles podem ser fosforilados. E esse tipo de alteração é que vai determinar mudança na expressão gênica. Então, quando a gente falar de epigenética, a gente vai estar falando de 3 alterações. A gente vai estar falando de metilação do DNA, a gente vai estar falando de modificação da histona, e a gente vai estar falando de mecanismos baseados em RNA, que são os microRNAs, e que a próxima palestrante vai abordar em profundidade. Então, o que a gente vai falar nessa aula vai ser sobre a metilação do DNA e a modificação das histonas. Então, começando pela metilação do DNA. Vamos lembrar que existe a citosina, que quando sofre uma metilação por essa enzima aqui, que é a DNA metiltransferase, ela vai ter a metilação, que é a junção de um radical CH3. Então, ela vira uma metilcitosina. Qualquer citosina no genoma pode ser metilada? Em geral, aquelas citosinas que são metiladas são aquelas que estão presentes em ilhas CPGs. Então, o que são ilhas CPGs? São dinucleotídeos C e G, um ao lado do outro, e que, em geral, estão na região promotora dos genes. Então, se a gente amplificar aqui uma região promotora, que é aquela que controla a expressão gênica, a gente vai ver que tem várias ilhas CPGs. Então, são CGs juntos ou espaçados por outras bases, mas que existe uma alta concentração. Não sei se vocês conseguem visualizar, mas todas essas bases que estão riscadas aqui são CGs. Então, isso configura uma ilha CPG. Por que a região promotora tem bastante CPG? Certamente. Porque o conteúdo de citosinas metiladas é que vai dizer se esse gene ele é ativo ou não ativo num determinado tipo celular. Então, se eu tenho uma região promotora que tem ilhas CPGs não metiladas, essa região promotora é ativa. Isso quer dizer que vai permitir a ligação da RNA polimerase, vai formar um RNA mensageiro e, portanto, vai formar uma proteína. Então, existe a transcrição ativa, aquele gene vai originar uma proteína. Se eu tenho uma região promotora muito metilada, então aquelas ilhas CPGs, os Cs foram metilados com o radical CH3,
essa região ela fica silenciosa, silenciada. Não é possível que a RNA polimerase se ligue, forme um RNA mensageiro, portanto, nos forma proteína. Então, eu tenho um silenciamento gênico à medida que eu aumento a metilação, o conteúdo de citosinas metiladas naquela região promotora. Então, um gene ativo, ele tem que ser pouco metilado. E um gene inativo, num determinado tipo celular, ele tem que ser muito metilado. A metilação do DNA está presente em coisas que a gente já viu antes, né? Então não é um conceito novo. O que a gente mais conhece é a inativação do gene X. Né? Então a mulher que tem do cromossoma, não gene do cromossoma X, o X, todos os genes de um dos cromossomas X vão ser metilados para que aquele X fique inativo. Uma coisa importante se dizer é que o padrão de metilação é tecido específico, é claro, porque um determinado tecido ele tem expressão de alguns genes e outros genes não estão expressos, certo? Então a insulina não vai se expressar na célula da pele. Portanto, a célula da pele tem o gene da insulina, mas nesse tecido o gene é metilado. Isso é tecido específico e é uma determinação genética, obviamente, que vai determinar para que lado aquele tecido vai se desenvolver. A gente, quem faz clínica, também vê consequências de metilação aberrante em algumas doenças. Então, é clássico para o endocrinologista que existe uma síndrome de Cushing, por excesso de corticoide, em que existe secreção ectópica de ACTH. Então, ACTH é o hormônio hipofisário que estimula a adrenal a produzir cortisol, mas algumas neoplasias pulmonares, por exemplo, causam síndrome de Cushing porque a neoplasia pulmonar produz ACTH. Por que a neoplasia pulmonar, por que um tecido de pulmão produz uma proteína que deve ser produzida na hipófise? Porque naquele tecido, durante o processo de proliferação celular anormal, o gene que dá origem à proteína ACTH, que deveria estar metilado em situação normal, ele é desmetilado. Então isso é comum de acontecer em neoplasias, metilações e desmetilações aberrantes. Então, secreção ectópica de ACTH é um exemplo de uma metilação, no caso, uma desmetilação aberrante numa neoplasia. E, embora eu tenha falado para vocês que, em geral, as alterações são estáveis, as alterações epigenéticas são estáveis, e elas podem passar de geração para geração. Então, elas podem, se elas estiverem num gameta, elas são estáveis a ponto de passarem para a próxima geração. No entanto, há, ultimamente, alguns indícios mostrando que ela pode ser também um processo extremamente dinâmico, mais dinâmico do que a gente poderia imaginar. Então, eu faço um parênteses aqui só para mostrar para vocês quão dinâmico isso pode ser. Então, existe um trabalho que mostrou que existe rápida desmetilação e metilação de DNA em resposta a estímulos externos. Esse trabalho saiu em 2012 na revista Cell Metabolism, eu achei extremamente impressionante, porque esse trabalho pegou pessoas, controles, e colocou essas pessoas para se exercitarem, um exercício moderado. Fez uma biópsia muscular antes do exercício, imediatamente após o exercício e 3 horas depois do fim do exercício. Então, a gente tem aqui no repouso, no tempo inicial, pós-exercício, tempo zero, quer dizer, acabou de fazer o exercício, e 3 horas depois. E os pesquisadores foram ver o padrão de metilação desse gene aqui, que é o PGC-alfa, que é um gene extremamente importante no metabolismo. Ele faz biogênese, por exemplo, de mitocôndrias. Então, ele é um gene importante quando a gente está falando, por exemplo, de resistência à insulina. Então, os pacientes se exercitaram e a biópsia, imediatamente depois do exercício, mostrou, extraíram o DNA daquele músculo e mostrou que diminuiu o grau de metilação desse gene PGC1-alfa. Ela diminuiu, e em 3 horas pós-exercício ela já estava praticamente igual ao controle. Pode estar um pouquinho menor ainda, mas já não deu diferença estatística. Então a gente diz que ela desmetilou e logo depois, em 3 horas, já estava metilado de novo. E 3 horas depois, o que tinha acontecido? A expressão gênica do PGC1-alfa tinha aumentado. Quer dizer, aquela desmetilação que aconteceu após o exercício resultou em ativação do gene do PGC1-alfa. Certo? Então, uma coisa que foi induzida pelo exercício. Agora vamos falar, podia ter essa memória metabólica, a gente se exercitava uma vez por mês. Essa memória metabólica ninguém vai contar que existe. A gente vai falar tudo de ruim, mas isso que bem podia acontecer, mas não acontece. Então vejam que 3 horas depois já está tudo metilado de novo, e possivelmente se fizesse a biópsia em 6 horas, o PGC1-alfa já estava menor.
certo? Então, isso é uma coisa dinâmica, apesar da gente ter aquele conceito de que é estável e pode passar de geração para geração. Então, cada vez mais, talvez a gente veja exemplos na literatura de que é mais dinâmico do que a gente imagina. Mas, voltando para a nossa aula de epigenética, então a gente falou da metilação, vamos falar um pouquinho de modificação de histona. Então, agora nós vamos partir aquele agrupamento de histona no meio e vamos ver que existem vários tipos de histona. Então, além da H1, que é aquela que eu falei que funciona como clipes para juntar os nucleossomos, existe a histona H2A, H2B, H3 e H4. Então, cada nucleossomo é formado por duas de cada uma dessas histonas. Então, tem duas H2A, uma desse lado, a outra está do outro, duas H2B, duas H3 e duas H4. E as caudinhas dessas histonas aqui para fora. Se a gente olhar essas caudinhas como sequências de aminoácidos, a gente vai ver que eu tenho, por exemplo, nessa cauda eu tenho lisina, eu tenho serina, e esses aminoácidos é que vão sofrer as modificações. Então, que modificações são essas? Por exemplo, a acetilação. Então, é a ligação de um grupamento COCH3. Toda vez que um aminoácido desse é acetilado, aquela região transcricional fica ativa. Tá? Então, a acetilação da histona ativa a transcrição gênica. Já é mais complicado para a metilação. Vejam que a gente falou da metilação da citosina. Agora eu estou falando da metilação da histona. Tá? Então, é outra metilação. Enquanto a metilação da citosina sempre inibe um gene, a metilação da histona ela pode estimular ou inibir. Depende do aminoácido que foi metilado. Tá? Então, em algumas situações, a metilação da histona vai fazer a transcrição gênica ficar ativa, em outras situações vai inibir a transcrição gênica. E ainda existe a ligação de grupamentos fosfato, de ubiquitina. A mais estudada, sem dúvida, é a acetilação. Então, a histona acetilada, o gene ativo, a histona desacetilada, ele é inativo. Por que isso acontece? Então, aqui vamos imaginar que eu tenho uma região promotora, uma região que contém um gene e sua região promotora. Pela ação dessa enzima, que é a histona acetiltransferase, eu posso ter a ligação de um grupamento COCH3, que é acetil, e aí eu vou ter a acetilação. Então, eu preciso do grupamento acetil e da histona acetiltransferase. Quando essa histona é acetilada, o que vai acontecer é que essa cromatina ela vai ficar frouxa, certo? Então, essa alteração na histona faz com que essa cromatina fique frouxa, e ela ficando frouxa, mais estendida, permite que a RNA polimerase se ligue na região promotora do gene que está aqui e assim esse gene seja transcrito. Se houver uma desacetilação, então chegar uma enzima histona desacetilase e tirar o grupamento acetil, o que vai acontecer é que essa cromatina vai ficar extremamente condensada e a RNA polimerase não mais consegue ter acesso à região promotora. Portanto, esse gene fica transcricionalmente inativo. Então, o silenciamento gênico, por que acetilar ou desacetilar faz com que a transcrição fique ativa ou inativa? Então, agora a gente vai juntar duas coisas, a metilação da citosina com a acetilação e desacetilação da histona. Então, vamos imaginar que essa é uma região da cromatina que é transcricionalmente ativa, que existem genes que estão ativos. Então, nessa região, a citosina não é metilada e a histona não é desacetilada, ela é acetilada. Então, as caudas das histonas são acetiladas. Então, região transcricionalmente ativa, sem metilação na citosina e histona acetilada. Quando as DNA metiltransferases atuam, trazendo os radicais metis e grudando na citosina, o que vai acontecer é que as citosinas metiladas elas vão atrair um complexo de proteínas, que são essas daqui, MBD proteins, que são Ethyl Binding Domain Proteins. Então, as citosinas metiladas atraem esse complexo proteico que traz junto com ele as histonas, aquelas enzimas histonas desacetilases. Então, uma região que tem citosina metilada acaba desacetilando a sua histona. E aí a gente tem a interferência na ligação da RNA polimerase, dos fatores de transcrição, e aquele gene fica inativo. Com isso a gente fala, bom, então por que o meio ambiente pode modular a expressão gênica e determinar um determinado fenótipo? Então é isso que eu vou contar para vocês. Eu tenho, por exemplo, uma hiperglicemia, essa hiperglicemia vai ter efeito ali ou de metilar a citosina, ou de acetilar ou desacetilar a histona, e com isso eu vou ter um fenótipo, por exemplo, de complicação crônica do diabetes.
Quando eu estou falando isso, eu estou dizendo que o meio ambiente ele pode ser responsável por doenças complexas. Então, uma complicação crônica do diabetes, tudo bem, ela ocorre por causa de hiperglicemia, por causa de hipertensão, ela é uma doença complexa. Ela tem a hiperglicemia, que é um fator etiológico, mas ela também tem coisas que a gente não entende por quê. Porque nem todo mundo que é hiperglicêmico vai ter complicações. Mas eu posso imaginar que o meio ambiente, sim, ele é responsável. A gente sabe, quando a gente fala de diabetes tipo 2, quando a gente fala de obesidade, a gente diz que são doenças poligênicas, que eu tenho um componente genético e um componente ambiental. Então, possivelmente, esse componente ambiental, ele está funcionando via epigenética. Então, quando eu estou estudando, na literatura existe uma busca pela genética do diabetes tipo 2. Quais são os genes que determinam o diabetes tipo 2? Então, eu estou focada no genoma. Quando esses estudos, por exemplo, foram acontecendo de genômica em tipo 2, poucos genes foram encontrados com grande impacto. Aí você viu, puxa vida, a gente achou que com a genética a gente ia descobrir o gene da obesidade, o gene do diabetes tipo 2, a gente nunca acha esses genes. A gente acha vários, mas todos são responsáveis por uma parcela tão pequena do diabetes ou da obesidade. Então, possivelmente porque tem outras coisas. Por exemplo, o nosso epigenoma, a forma como a gente vive, eu ter ou não ter atividade física, a gente viu o que acontece com a PGC1-alfa, eu ser magra, eu ser gorda, então possivelmente essas coisas, junto com a minha genética, que vão determinar eu ter ou não uma doença. A mesma coisa para as complicações crônicas do diabetes. Então a gente não pode mais culpar o nosso genoma, né? Então, eu sou assim porque eu herdei os genes, então por isso que eu sou assim. Não, na verdade, a forma como a gente vive também determina o nosso destino. E uma coisa que chama muito a atenção da gente é que, na verdade, a epigenética ela pode causar alterações genéticas, o que é muito espantoso. Então, por quê? Porque a metilcitosina ela tem mais chance de sofrer a desaminação, que é a retirada desse grupamento amina. E a desaminação da metilcitosina, ela transforma a metilcitosina em timina. Mas a citosina também não pode sofrer desaminação? Pode. Quando a citosina sofre desaminação, ela vira uracila. Vocês lembram que a uracila é a base que entra no lugar da timina no RNA. Então, se eu tiver uma região genética que sofreu muita metilação, sofreu desaminação, se ali só tiver citosina, vai virar uracila. E a uracila não é reconhecida porque ela é uma base que não é do DNA, ela é do RNA. Então, aquilo vai ser reparado, porque aquela base é completamente estranha. No entanto, quando a metilcitosina vira timina, a timina é uma base do DNA. Então, ela é mais difícil de ser reconhecida. E se eu tenho a metilcitosina sendo mais desaminada, eu posso ter mais mutação, certo? Então, as metilcitosinas, elas aumentam as mutações em uma ordem de magnitude. Então, se eu disser que o meio ambiente aumenta a taxa de metilação, isso pode ser que depois, se essas citosinas metiladas sofrerem desaminações, eu vou aumentar a minha frequência de mutações. Então, mecanismos epigenéticos podem causar mutações genéticas. E se eu estou dizendo isso, eu estou dizendo que o meio ambiente, então, justamente vai causar alterações epigenéticas que podem modificar o meu genoma e virarem modificações genéticas. Então, é um pouco assustador eu imaginar isso, né? Que modificações que eu adquiri durante a minha vida vão aumentar a minha frequência de mutações. E aí me expor mais ao câncer ou às complicações crônicas do diabetes, por exemplo. Então, agora falando especificamente exemplos de alterações epigenéticas já descritas em diabetes. A maior parte delas, se vocês forem pegar artigos de revisão, vai ser em modificação da histona. Então, vamos de novo mostrar uma região cromossômica aqui de cromatina, em que eu tenho um nucleossomo com a enzima com as histonas H2A, H2B, H3, H4. Isso aqui é um pedaço da cauda de histona, e eu estou dizendo para vocês o seguinte. Essa é a histona H3. Quando a quarta lisina da histona H3 tem 3 grupamentos metil, e eu vou chamar essa estrutura de H3, porque é a histona H3, K4, porque é a lisina 4, e ela tem 3 metilações, então ela é M3. As regiões H3, K4, M3 são transcricionalmente ativas. Enquanto que, se eu mudar o padrão de metilação da lisina, passar a metilar a lisina 9, na mesma H3, eu vou ter esse padrão H3, K9, porque é a lisina na 9ª posição, com 3 metil. Esse padrão de histona, H3, K9, M3, é um sítio de transcrição, determina uma transcrição inativa. Então, eu silencio um gene.
Então, tem um grupo que estuda muito alteração epigenética em diabetes, né, em hiperglicemia, que mostrou alterações no padrão de metilação de histonas na região do NF-κB, que hoje, né, segundo consta, agora chama NF-κB. A gente tem uma especialista aqui em NF-κB, não posso falar errado, não é isso? Se chama NF-κB agora. E é um fator de transcrição que participa em várias respostas celulares ao estresse, às citocinas, às espécies reativas de oxigênio. E se mostrou que células endoteliais em cultura, quando elas estão em concentrações fisiológicas de glicose, elas têm esse padrão aqui, H3, K9, M3, no NF-κB. Mas se essas células forem mantidas em cultura, em alta concentração de glicose, muda o padrão de metilação dessa H3 e vira H3, K4, M1, que eu contei para vocês que é transcricionalmente ativo. Então, numa célula que não deveria ter expressão do NF-κB, quando ela fica em alta glicose, ela passa a ter. E se eu pegar essa célula e voltar ela para uma concentração fisiológica, não vai ser reversível. Então, as coisas reversíveis acontecem para as coisas boas, como eu falei o exemplo do PGC-alfa. Aqui, que podia voltar para trás, não volta. Então, essa alteração permanece mesmo que a célula volte para a concentração fisiológica. Então, essa foi uma alteração irreversível. Então, isso poderia explicar a memória metabólica. O paciente passou vários anos, alguns anos, em hiperglicemia, pois ele melhorou o controle glicêmico, mas o padrão de metilação da sua histona não voltou para trás, e ele tem uma expressão anômala de NF-κB. Ainda assim, é difícil a gente entender a memória metabólica, porque, tudo bem, o paciente ficou mal controlado, ele se controlou bem, mas a gente sabe que é muito difícil manter um paciente bem controlado, especialmente um diabetes tipo 1, a vida inteira. Frequentemente, ele passa por períodos de hiperglicemia. E por que então ele depois não vai ter a complicação? Em algum momento ele vai ter. Então, se isso que a gente vê in vitro acontecesse em vivo, acho que os nossos pacientes todos teriam complicações. Isso não acontece. Então, isso é mais uma coisa. Assim como é importante a glicação, que a Ana Paula falou. Uma proteína glicada, ela tem uma meia-vida longa. Ela vai ficar no organismo, mesmo que eu melhore meu controle glicêmico, um colágeno que está na pele, no meu vaso, ele vai ficar 10 anos ali. Então, ele glicou, alterou, muda o meu status, eu melhoro o meu controle, mas a minha proteína continua glicada. Então, essas coisas possivelmente explicam a memória metabólica, mas não explicam completamente. Tá? Então, é possível que existam, inclusive, fatores genéticos que controlem a epigenética. Né? Então, eu posso herdar uma certa sequência ali de DNA em genes que são importantes para a epigenética e que me protejam de fenômenos epigenéticos ou não. Então, na verdade, assim, esse conceito de memória metabólica está na moda, a gente vê que ele explica muita coisa, principalmente se a gente observa os fenômenos in vitro, mas em vivo é difícil ainda assim a gente casar tudo isso. Então, acabei, obrigada.